Boa tarde a todos. Eu falava aqui com o João Paulo. E eu deixar para nos emocionar depois da palestra, não é assim. Então deixa eu me recompor aqui. Então, mais uma vez, boa tarde. E boa tarde aos internautas também, que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Enfim, a gente vive momentos de grandes emoções sempre aqui no Lado de Clara. Isso é que nos fortalece, porque todos nós temos as nossas lutas, temos os nossos bons combates que a gente luta diariamente. E eu costumo dizer que esse momento é um momento de recarregar as baterias para cada semana que a gente tem para enfrentar. Então é muito bom, é muito gostoso. Sejam todos bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, levanta a mão. Muita gente, sejam bem-vindos. Espero que essa seja a primeira de muitas outras vezes que vocês possam vir aqui. Nós, nessa tarde, vamos fazer um estudo. Eu não sou palestrante. Sou um estudante da doutrina espírita, voluntário aqui da casa, estudante dos estudos online. E o que nós vamos propor nessa tarde, na verdade, é um estudo sobre um tema muito interessante, que é a fatalidade e os pressentimentos. Dentre as obras estudadas e lançadas por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, as mais comuns e mais conhecidas são sempre aquelas que nós chamamos de obras fundamentais. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, tenho certeza que a maioria dos senhores e das senhoras conhecem. O Livro Céu e Inferno, que nós estamos estudando aqui na casa presencialmente, e também a Gênesis. E nos nossos estudos online, que acontece durante a semana, em que qualquer um de vocês pode participar, nós estudamos atualmente o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, também o Céu e o Inferno, e o Evangelho segundo o Espiritismo, e eventualmente, dependendo do mês, entra a Revista Espírita. Então, o tema, ele está na Revista Espírita de março de 1858, e são instruções dadas pelo Espírito de São Luís. Qual é o nosso propósito? Compreender a fatalidade segundo o Espiritismo, é um dos nossos objetivos, entender a influência espiritual, o que é, como é que se dá essa influência espiritual, diferenciar intuição, instinto e pressentimento, e refletir sobre o livre-arbítrio. Mas o que é a Revista Espírita? A Revista Espírita é um periódico fundado por Allan Kardec, servindo como um jornal de estudos psicológicos, com o objetivo de divulgar, aprofundar e defender a doutrina espírita, complementando suas obras e esclarecendo dúvidas com artigos que falam sobre fenômenos, artigos como o Trapeiro da Rua Desnoides, que é bem interessante, artigos que falam sobre ciência, sobre moral e sobre a história do movimento espírita. Lançada em Paris, França, no dia 1º de janeiro de 1858, devido à necessidade que Allan Kardec tinha, de responder às muitas questões que chegavam a ele por intermédio de correspondência, é claro, porque naquela época não tinha WhatsApp ainda, né? Nem e-mail, nada disso, então tudo era via correspondência. E, devido ao grande crescimento do movimento espírita, após o lançamento do Livro dos Espíritos,
Kardec recebia muitas cartas com perguntas, com colocações, e ele publicava muito dessas cartas na Revista Espírita. Muitos trechos de obras, meus irmãos, como o Livro dos Médiuns, de obras como obras póstumas, por exemplo, foram publicados inicialmente na revista, para posteriormente serem publicados nas respectivas obras. Mesmo quando nós estávamos na era do livro de papel, que nós não estamos mais, a gente já está na era do livro digital, né? Mas assim como o disco de vinil nunca deixou de existir, eu acho que tem aqueles amantes dos livros que vão fazer com que o livro de papel continue sempre existindo. Eu nunca vi, chegando numa livraria espírita, uma coleção inteira da Revista Espírita para vender em papel. Não é verdade, irmão? É difícil. Então, a gente vê que as pessoas davam pouca importância para a Revista Espírita. E ela é um complemento ótimo, essencial e fundamental para o estudo das obras espíritas. Hoje, nós encontramos facilmente ela de forma digital, né? Deixa eu ver aqui. Tenho que me acostumar com isso toda a vida. Achei. Pronto. Encontramos a coleção completa de forma digital, certo? De 1858 a 1869. Tanto você acha ela no formato PDF, como você pode achar também ela, claro, o PDF é gratuito, né? Mas você pode comprar para Kindle também. Então, para quem tem tempo, para quem gosta, para quem quer se aprofundar, sabe? É muito interessante o estudo da Revista Espírita. E hoje nós vamos ver a revista de março de 1858, como eu falei. Quando nós vamos ler um livro, nós nos orientamos na leitura pelos capítulos. Qualquer livro que você pega, você vai passar do prefácio, a introdução, o capítulo 1 e assim segue, né? A revista é diferente, porque ela é uma revista. Ela era lançada mensalmente por Kardec. E você se orienta pelo ano e pelo mês. E o tema, né? Esse tema que a gente vai ver hoje, que no caso é Fatalidade e os Pressentimentos, ó, ele está baseado nessa revista, ó, mas se você baixar ou tiver em casa ou comprar, você vai em março do ano 1, que chama ano 1, 1858, e vai ter lá a publicação de Kardec, que são instruções do Espírito São Luís. Espírito esse que sempre esteve disposto a responder muitas questões que Kardec propunha a ele. Então, você encontra muitas respostas de São Luís no Livro dos Médiuns, como aqui na Revista Espírita. Ele vai colocar 8 perguntas, Kardec, e São Luís vai responder essas 8 perguntas a respeito desse tema, fatalidade e pressentimentos, certo? E Kardec recebe uma correspondência, ele não diz o nome do correspondente, ele preserva o nome. Então, sempre que eu me referir a ele, eu vou me referir como o correspondente de Kardec, tá certo? E essa correspondência conta uma história. Vamos prestar bem atenção à história do caso do naufrágio. A história diz o seguinte, ele diz assim, em setembro último, então eu deduzo que foi em 1857, que essa revista é de 58, né? Então ele diz assim na história, em setembro último, um barco ligeiro, fazendo a travessia de Dunkerque a Ostende, são 2 cidades, uma na França, outra na Bélgica, então pressupõe que era uma travessia rápida, né? Esse barco ele se depara com uma tempestade muito grande, e esse barco vira. Isso no período da noite. E virando o barco, dos 8 passageiros que tripulavam o barco, 4 passageiros pereceram. Diz o correspondente de Kardec. E 4 se salvaram. Dos quais ele era um dos 4 que se salvaram.
Ele narra que eles passaram a noite inteira nessa aflição, agarrados na quilha do barco, que é uma peça que fica embaixo do barco. Pressuponho eu que o barco virou, foi ao contrário, né? E eles ficaram ali naquela horrível posição, tentando sobreviver, mas a morte já lhes parecia iminente. Ele narra no texto dele que eles já sentiam a angústia da morte, próximo, já chegando, os 4 que sobreviveram. Mas ao amanhecer do dia, um vento forte empurrou eles mais próximo da margem. E empurrando, eles conseguiram ganhar a terra a nado. E esses 4 não morreram. Então, a partir dessa história, vocês compreenderam. Um barco fazendo a travessia de uma cidade para outra, virou, iam 8 tripulantes, dos 8, 4 pereceram, 4 não. Um dos 4 é o que escreve a Kardec. E aí é em cima dessa história que ele começa a fazer os questionamentos. Ele começa a trazer algumas perguntas para Kardec. O barco vira, 8 tripulantes, 4 sobrevivem, certo? Aí ele pergunta, por que nesse perigo igual para todos, porque não era diferente, todos estavam na mesma condição lá, o perigo era igual para todos, apenas 4 sucumbiram? E ele chega a dizer que entre os tripulantes ia, por exemplo, um digno eclesiástico e uma irmã da congregação de São Vicente de Paulo, que iriam cumprir uma santa missão de caridade cristã. Ou seja, na cabeça dele deveria perecer ele, ao invés dessas pessoas, né? No entanto, eles morreram ou desencarnaram, né? E ele não. Aí ele diz, eu não entendo. Eu não sou uma pessoa de muito conhecimento, sou uma pessoa simples. Não sou uma pessoa de valor para o mundo. E ele diz que essa já seria a 6ª ou a 7ª vez que ele escapara de um perigo igual. Então ele pergunta, por quê? Os espíritos se achariam ali para alguma coisa? Se encontrariam os espíritos ali para de alguma forma manipular aquilo? São eles que provocam ou contornam os perigos que nos ameaçam? É a grande pergunta que ele faz a Kardec. O que Kardec faz? Muitas pessoas receberiam e iriam ignorar. Kardec leva esses questionamentos para São Luís. Mas antes, deixa eu fazer aqui um esclarecimento inicial. Na verdade, no final do texto, Kardec coloca essa nota. Eu coloquei aí, ó. As explicações que se seguem, que são as 8 perguntas que Kardec vai fazer a São Luís. Então, as explicações que se seguem, ele bota no final, eu mudei só um pouquinho, né? Se referem à fatalidade dos acontecimentos materiais. A fatalidade moral é tratada de maneira completa em O Livro dos Espíritos. A partir da questão 851, para quem tiver uma maior curiosidade. Então, qual é a maior dúvida dele? Porque fatalidade moral, a gente sabe que os espíritos influenciam os nossos pensamentos, a gente sabe disso. Mas ele quer saber se o espírito virou um barco, se o espírito salvou ele, de alguma maneira, e os outros 3. Ele quer saber dos acontecimentos materiais da vida. Então, as perguntas vão sempre seguir por esse tom, por esse caminho, certo? No intuito de saber se os espíritos interferem nos acontecimentos materiais de nossas vidas. Tá certo? Antes da gente ir à frente, é bom fazer mais um esclarecimento. No senso comum, o que a gente entende por fatalidade? Pergunta retórica, né? Mas se nós saíssemos aqui a fazer uma pesquisa e perguntar, fizéssemos uma pesquisa aí com 30 pessoas aleatórias, o que você entende por fatalidade? Eu tenho certeza que a maioria vai responder que fatalidade é você acreditar que todos os acontecimentos da vida são predeterminados. Isso é um entendimento comum que as pessoas têm de fatalidade. É você acreditar de que desde que você nasce até a hora que você desencarna,
tudo já vem traçado, tudo já vem pré-determinado. É o entendimento geral. Mas tem alguns problemas com esse entendimento. Pelo menos para nós espíritos tem. O espírito ele não entende assim. Porque, em primeiro lugar, se fosse assim, se desde o momento que a gente reencarna aqui nesse mundo, até o final, tudo já tivesse traçadinho, até os passos que eu vou dar, tudo traçadinho, então nós seríamos meras máquinas. Nós seríamos marionetes. Não teríamos vontade própria e dessa forma não teríamos, eu sempre aperto errado, livre-arbítrio. A gente perderia o livre-arbítrio. Agora, olha a consequência disso. Perdendo o livre-arbítrio, vejam bem, nós não podemos... Descarregou a bateria. Não. Pronto. Vai na mão mesmo. Na mão mesmo? É. Pelo menos é melhor para se virar. E se falhar, aí pega o outro. Bom, retomando. Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, consequentemente, nós não poderíamos ser responsabilizados pelos nossos atos. Claro, não é óbvio isso? É bem lógico, não é? Se você não é livre, como é que você vai ser responsabilizado pelo que você faz? Não, eu fiz o que eu fui programado para fazer. Então, para você ser responsável pelos seus atos, é preciso que você tenha o livre-arbítrio, certo? Então, a doutrina espírita, ela rejeita tudo isso. Porque você não sendo responsável pelos seus atos, o conceito de bem e mal ficaria prejudicado. E todos os princípios ditados pela moral estariam também prejudicados. E como é que a gente vai fazer para descascar esse abacaxi? Vamos lá. Kardec começa perguntando ao Espírito São Luís. Olha só. Pergunta número 1. Eu fiz questão de trazer para a gente estudar minuciosamente. Olha a pergunta. Quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo? E, quando dele escapa, é outro espírito que o desvia? Então, quando um perigo iminente ameaça uma pessoa, como no caso deles lá que iam no barco, o espírito vai dirigir aquele perigo e se ele se salvar, a gente pode sair do exemplo do barco e ir para outros exemplos, uma ponte que cai, uma escada que quebra, várias situações vão surgir aí questões aos milhares, certo? Mas, enfim, quando um perigo iminente ameaça alguém, isso seria um espírito que dirige esse perigo, e no caso da pessoa se salvar, seria, então, um espírito que também salva essa pessoa? E é claro que São Luís vai começar a fazer todo um desenvolvimento para a gente poder compreender essa situação. Olha o que São Luís diz, ó. Quando um espírito se encarna, e eu vou partir do princípio aqui, que a maioria, pelo menos, tem o conhecimento da doutrina espírita e sabe que nós fomos criados por Deus, simples, ignorantes, sem conhecimento do bem e do mal, e para adquirirmos o progresso e esse conhecimento, começamos a trilhar uma jornada evolutiva por muitas encarnações. Porque uma só é muito pouco para que a gente possa atingir o que a escala espírita chama no Livro dos Espíritos de espíritos puros. Numa encarnação não dá. Então, precisamos de mais encarnações, certo? Então, quando o espírito se encarna, ele escolhe uma prova. Quando nós reencarnamos, porque essa aqui não é a primeira e nem vai ser a última. Lá no plano espiritual, no mundo espiritual, nós escolhemos as provas que nós vamos passar, certo? Quer dizer que vocês escolheram passar por o que vocês estão passando. Interessante, não é? Não tem nenhuma exceção, raramente você vai encontrar situações de encarnações compulsórias, onde o espírito, quando ele não está preparado, não está apto
Aí a espiritualidade superior vem e faz essa escolha por ele. Mas na grande maioria, eu poderia dizer que todos os amigos e amigas aqui do auditório tiveram a participação na escolha das provas que vocês iam passar. Isso já vai mudando a nossa maneira de enxergar a vida, né? Então, quando o espírito se encarna, escolhe uma prova. Olha o que acontece quando ele escolhe a prova. Escolhendo-a, cria-se uma espécie de destino que não pode conjurar. Conjurar aqui é afastar. Escolhendo essa prova, ele cria um destino que ele não pode afastar. Vão guardando. Desde que a ela se submeter, livremente. Não é forçado, né? A gente se submete lá no plano, não, vou reencarnar lá no Brasil, lá no Ceará, e assim tal, escolhe toda a provação que a gente vai passar, certo? Mas ele fala uma coisa interessante, o São Luís, ó, ele diz aqui, ó, falo das provas físicas. Como eu falei para vocês, ele vai fazer uma investigação aqui em cima dos acontecimentos de ordem material, física, não moral. A fatalidade do ponto de vista moral, a partir da questão 851, está lá no Livro dos Espíritos, certo? Porém, tem um porém, eu diferenciei aqui para ficar bem fácil da gente notar, ó. Conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre livre de suportar ou rejeitar a prova. Então, nós temos livre-arbítrio. Existe uma programação. O espírito escolhe. Porém, nem sempre ele cumpre quando chega aqui. Eu posso escolher, por exemplo, me casar com uma pessoa e ter toda uma programação com essa pessoa. Eu passo 10 anos e me separo. A gente tem um livre-arbítrio. Eu posso também, numa outra situação, escolher passar por uma provação, mas passar a aprovação toda me lamentando, murmurando contra Deus, falando mal da sociedade, dizendo que eu acho que Deus não existe, o que também não vai adiantar. Então, nós somos sempre livres para escolher como nós vamos passar, certo? A programação existe. E os bons e os maus espíritos? Como é que eles entram nessa questão aí que ele perguntou? Aí ele coloca aqui, ó. Vendo fraquejar, um bom espírito pode vir em seu auxílio. Certo? Então, se o irmão está fraquejando na prova que ele está passando, pode vir um bom espírito auxiliar ele. Porém, tem sempre um porém, ó. Sempre um porém. Mas não pode influir sobre ele de modo a dominar sua vontade. Ou seja, a última vontade é sempre nossa. Então, aquelas pessoas que dizem assim, não, eu estou sendo obsediado. Em tirar essa obsessão de mim, meu irmão, a vontade é sua. Ninguém manda em você, não. Você é livre. A gente se deixa levar, às vezes, por tais e tais situações. Mas aí é onde tem, no livro que o Newton falou lá embaixo, Ação e Reação, eles falam uma coisa que é interessante, que é o hálito mental. Eu li e nunca esqueci. Porque o hálito, ele diz muito para a gente, tudo aquilo que a gente ingere, né? Se você toma um café, por exemplo, e fala perto de uma pessoa, é claro que a outra pessoa vai sentir o hálito do café, não é? Se você faz uso de algum vício químico, né? E até algumas outras substâncias. Então, transportando esse mesmo pensamento para a mente, aquilo que a gente consome pela nossa mente é o nosso hálito mental. E isso é o que vai aproximar ou afastar da gente os espíritos bons, ou não vou dizer assim espíritos maus, mas aqueles irmãos mais equivocados, certo? Ou seja, não há quem possa extrair esses irmãos de perto da gente, senão nós mesmos. A Casa Espírita nos ensina a fazer isso. Algumas pessoas aprendem, outras não. Eu acho interessante as pessoas quando sabem que a gente é espírita, né? Ah, você é espírita? Sim, sou. Você frequenta? Eu frequento a casa de Francisco aos sábados, lá em Parana. Meu irmão, bote meu nome lá na oração para mim, bote. Mas é muito fácil isso, né? Eu passo no campo, peço ao João Paulo para colocar o meu nome na oração e fico lá no bem bom, sem fazer nada.
Então, não é assim que funciona. Tem que haver a minha participação, o meu empenho. Agora, quando eu faço sintonia com os bons espíritos, aí eu recebo isso aqui, essa ajuda. Ó. Vendo fraquejar, o bom espírito pode vir. Ó, no caso, o espírito mau, isto é, inferior, mostrando o que o espírito mau pode fazer. O espírito mau pode virar o barco? Não pode, né, gente? Pode ou não pode? Não, deu para perceber que não, né? O espírito mau não pode virar o barco. Ele pode o quê? Ó, mostrando-lhe e exagerando o perigo físico, pode abalá-lo. Então, na hora do sufoco, ele pode até chegar, se você não está amparado por bons espíritos, e tornar aquela situação maior. E de repente você sucumbe pelo desespero, né? Olhando para a situação contada pelo correspondente de Kardec. Mas, no final, você é sempre livre para ser dono de si, para estar calmo, sereno ou para se desequilibrar. Deus sempre permite isso. Por quê, gente? Porque se eu não tiver o livre-arbítrio, eu não posso ser responsabilizado pelos meus atos. Então, eu tenho que ser livre. Quem me dá o livre-arbítrio é Deus. Vamos à questão 2. Ele pergunta, ó, quando o homem está na iminência de ser vítima de um acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. A iminência de ser vítima de um acidente. Pergunto, pois, se é um mau espírito que provoca tal acidente, do qual de algum modo é a causa, e no caso em que escape do perigo, se é um bom espírito que veio esse auxílio. Parece muito com a outra colocação já, né? E Kardec é insistente em perguntar isso. E o São Luís vai respondendo, e Kardec, vocês vão ver que ele vai tocando mais na ferida até chegar onde ele quer. E aí o São Luís responde, ó, os bons ou os maus espíritos não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus segundo a sua natureza. Nada mais do que isso. Então o espírito não quebra a escada, sabe? Não derruba a moto, não tira o carro da estrada. Ele pode atuar nos teus pensamentos, sugerindo bons ou maus pensamentos de acordo com a tua natureza. Aí ele bota, o São Luís diz, ó, que o acidente está marcado no destino do homem. Lembram lá? Quando você vai reencarnar, o espírito vai reencarnar, escolhe uma prova, escolhendo-a, gera um destino. Então, um acidente está marcado no destino do homem. Quando tua vida é posta em perigo, é sinal que tu mesmo o desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Agora nós vamos ver uma coisa aqui. É o objetivo disso. Muita gente encara as provas como uma necessidade de você sofrer, achando que você tem até que aumentar ela, né? Tem gente que quer sofrer, quer ser coitadinho, sabe? Não é para ser assim. Olha o que o São Luís escreve aqui, ó. Qual é o objetivo de você pôr em perigo a sua vida passando por uma prova? Você mesmo escolheu, certo? A fim de te desviares do mal e te tornares melhor. É para isso. Não é para você sucumbir, não. O objetivo é você desviar-se do mal e se tornar melhor. Newton falou lá embaixo. Parece que ele estava fazendo a introdução. Quando ele falou lá, quantas pessoas que saem de um acidente e são outras pessoas. Claro, isso não é uma regra geral, porque não existe regra geral para todo mundo. Nós não somos iguais, mas muitos refletem e mudam, nem que seja, mesmo que não seja tudo, mas alguma coisa. Quero ver só um exemplo? Covid-19. Quantas pessoas estiveram na iminência de desencarnar na Covid-19 e mudaram alguma coisa? Saíram diferente, não saíram as mesmas pessoas. Então, essas provas que o espírito escolhe, a gente fica sempre achando que você escolhe desencarnar. Pode haver alguma situação, mas o objetivo maior é o nosso crescimento moral. É você se desviar daquela situação e, em cima disso, você crescer. Não é para você sofrer, não é simplesmente para o mal acontecer. Por isso ele diz, ó, quando escapa ao perigo, ainda sob a influência do perigo que correstes, pensas, você reflete, né, mais ou menos fortemente, conforme a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornares melhor.
Se está sofrendo ação, ele complementa lá dos maus espíritos, você vai dizer assim, eu escapei porque eu me garanto. E vai achar que pode continuar cometendo o mesmo erro. Certo? Então, questão 3. Kardec pergunta ao Espírito São Luís, ó, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida. Vejam bem, aquilo que eu materiais, ele vai ir focando sempre nesse lado material e não no lado moral, certo? De nossas vidas. Seria então o efeito do nosso livre-arbítrio? Tu, São Luís responde, tu mesmo escolheste tua prova. Quanto mais rude for e melhor suportares, tanto mais te elevas. Então, mesmo você parando para pensar que você lá no plano espiritual escolheu, ainda assim você tem livre-arbítrio. Não, mas eu vou ter que passar por aquilo aqui. Mas foi você que escolheu. E tem mais. Muitos espíritos, quando vão passar por essa escolha, às vezes a espiritualidade superior, percebendo que o irmão, quando está no mundo espiritual, é outra visão, gente. É outro comportamento. Imagine se nós fôssemos escolher as provas da nossa próxima encarnação aqui e agora. Todo mundo ia querer ser rico, né? Bonito mesmo. Posição social. Ninguém ia pedir para nascer pobre. Todo mundo ia querer dinheiro, fama e poder. Que, pelo menos do ponto de vista do senso comum, é o que é o sinônimo de felicidade, que a gente sabe que não é, né? Mas quando chega no mundo espiritual é diferente. O espírito lá ele tem outra visão. Ele quer crescer, ele quer aprender, ele quer evoluir. Então ele escolhe realmente as dificuldades para que ele possa crescer, aprender e evoluir. Ó. Assim, o número dos infortunados ultrapassa de muito o dos felizes desse mundo, de vez que, em geral, os espíritos escolhem a prova que lhes dê mais frutos. Ele quer a prova que dê mais frutos para ele. Lá ele não está preocupado se aquele vai ser pobre, se ele vai sofrer. Ele quer evoluir, crescer. A visão dele é outra. Então, a maioria de nós outros aqui na Terra, você vê que uma minoria é rica. Tem essa questão de fama, poder, e uma maioria não tem. Significa dizer o quê? Que nós que estamos na minoria estamos melhores do que o que está na maioria de ter dinheiro, não é? Nós que estamos passando pelas nossas provações, que muitas vezes a gente, quando chega no final do ano, não é? Quem foi que nos jogou na mega da virada aí? Todo mundo. Eu joguei também. Todo mundo joga, né? Então, a gente sempre tem uma visão distorcida, diferente. Mas lá no plano espiritual, não. De que isso nos serve? Para a gente, quando estiver passando por uma dificuldade, parar, raciocinar e pensar. Nossa, mas quem sabe eu mesmo não escolhi, né? Não para você se entregar, mas para se resignar e lutar para melhorar. E aí, na questão 4, Kardec vai dizer assim, ó, compreendemos perfeitamente tal doutrina. Qual doutrina? Tudo isso que a gente já falou, que o Espírito escolhe, que no final o livre-arbítrio é dele, ele já compreendeu isso, certo? Mas isso não explica se certos espíritos têm uma ação direta sobre a causa material dos acidentes. Como ele insistir de novo na mesma coisa. Ele quer saber se os espíritos têm uma ação direta no acidente quando ele acontece. Suponhamos que no momento em que o homem passa por uma ponte, ele vai dar outro exemplo, a ponte desmorona. Quem levou o homem a passar por essa ponte? Aí o São Luís responde, quando um homem passa por uma ponte que deve cair, não é o espírito que o impõe, é o instinto de seu destino que o leva para ela. Opa, ele aqui já falou uma coisa diferente. Não é o espírito que induz o homem a passar na ponte que vai cair. É o instinto de seu destino. O que será esse instinto do nosso destino? Interessante, né? Eu confesso para vocês que eu mesmo, e olha que eu já tenho alguns anos de espiritismo, talvez alguns já ouviram falar isso aqui. Não é como pilotar avião. Né? Porque o piloto de avião, quanto mais horas voa, melhor ele é.
E tem gente que está há 50 anos no centro espírita e não sabe nada. Já fez o ERG, estudou todas as obras. Tem gente que com 6 meses aprendeu mais. Porque eu não tinha me atentado ainda para esse detalhe. Certo? É o instinto do seu destino que o leva para lá. Vamos em frente. Quem faz a ponte desmoronar? É uma verdadeira obsessão, não é? Quem que faz a ponte desmoronar? E aí o São Luís diz, ó, as circunstâncias naturais. A matéria tem em si as causas da destruição. No caso vertente, ó, se o espírito tiver necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para mover as forças materiais, recorrerá, de preferência, à intuição espiritual. Porque nessa hora, eu já conversei com uma pessoa e a pessoa disse assim, Cleiton, mas vamos lá, você já falou e eu já ouvi falar daquela história das mesas girantes. Quem já ouviu aqui? Muita gente, né? Que são aqueles fenômenos que deram origem à doutrina. A doutrina nasce a partir desses fenômenos na França, que eram mesas que levitavam e circulavam pelos salões, batiam no pé só. E os espíritos não mexem na matéria, não faziam levantar a mesa, por que eles não derrubam a ponte? Meu irmão, para acontecer um fenômeno daquele, primeiro precisa de um médio de efeitos físicos e extremamente poderoso, que não é uma coisa comum que se encontra em toda esquina, certo? Em segundo lugar, se é do espírito, como ele diz aí, ter que atuar em forças materiais para desagregar aquela matéria da ponte, para poder fazer a ponte cair, é muito mais fácil para ele chegar no ouvido do indivíduo e sussurrar, óbvio, passa por ali, vai, em vez de tu ir por aqui, vai por aquela ponte, seria muito mais fácil ele fazer isso. Então, ele não derruba a ponte, certo? Assim, devendo desmoronar aquela ponte, ó, tendo a água desajustada as pedras que a compõem, ou a ferrugem, ó, ruído as correntes que a sustentam, o espírito, digamos, insinuará ao homem que passa por essa ponte, em vez de romper uma outra no momento em que ele passa. E, aliás, a gente tem uma prova disso todos os dias. Tem até uma ponte lá, se eu não me engano, Tocantins, por ali, que caiu, né? Quem lembra aí? Eu vi a notícia um tempo, né? E ali foi feita a investigação e é um fenômeno natural. Então, a matéria, quando ela cai numa ponte ou num prédio que está mal construído, a gente teve aqui em Fortaleza, não faz tanto tempo, né, um edifício que caiu, infelizmente uma tragédia, né? Tudo aquilo ali é um processo natural, não é uma fatalidade, é uma fatalidade causada pelo próprio homem, né? Que não fez uma revisão nas estruturas, mas não são os espíritos que vão lá e fazem isso. 5 minutos. Então, questão 6, ó. Ele muda o exemplo. Olha o que ele fala agora. Tomemos outro caso em que a destruição da matéria não seja a causa do acidente, certo? O homem mal intencionado dá-lhe um tiro. A bala apenas passa de raspão. Teria sido desviado por um bom espírito? Ele muda. Então pronto, não vamos mais destruir a matéria, não. O cara dá um tiro em mim. Aí a bala passa de raspão. Foi um bom espírito que desviou? Não. São Luís só responde não. Porque, meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Se os espíritos pudessem atuar na matéria desse jeito, pelo número de obsessores que nós temos, mais da metade da humanidade já tinha sido dizimada. E o cara ia passando perto, no Rio de Janeiro não morava para ninguém mais. Você vai passando perto do tiroteio, o obsessor está ali, ó, desviava a bala, já pegava em você. Se eles pudessem manipular a matéria assim, já pensou, você vai tomar seu café da manhã, e o espírito vai lá e peraí que eu vou botar aqui o produzinho, um venenozinho que está no café dele aqui, ele passa já para o lado de cá. Então não é assim que funciona, certo? Eles podem nos intuir pensamentos, porém manipular a matéria dessa forma, não. E a questão 7 que Kardec propõe a São Luís, podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Eles podem nos advertir diretamente? Eis um fato que parece confirmá-lo. Aí ele vai contar essa história aí, né? A história de uma senhora que ela sai de casa, e a senhora do exemplo do Kardec é francesa, a nossa é cearense. Ela vai andando pela calçada mesmo, certo? E aí ela escuta uma voz no subconsciente dela, volta para cá, volta. Aquela voz insistente para ela voltar. Então ela hesita, vacila, mas volta para casa.
Quando ela chega em casa, como ela era cearense, ela diz, mas eu sou muito abestada mesmo, voltei para casa. Eu vou sair, isso deve ser coisa da minha cabeça. E sai. Saindo, ela passa próximo de um local onde tinha uma construção, uma viga se desprende, bate na cabeça dela, ela cai desacordada. Basicamente a história é essa. Aí ele vai e pergunta, que voz era aquela? Não era um pressentimento do que ia acontecer? E o São Luís responde, não sei se quem está mais embaixo está para ver. Era um instinto, lembra do instinto? Aliás, nenhum pressentimento tem essas características, são sempre vagos. Então, os pressentimentos, eles são vagos. O instinto ele é uma voz muito mais insistente, muito mais forte. E é muito natural que depois disso, Kardec perguntasse finalmente o que é esse instinto. E é a questão 8, ele diz, tá tudo bem, então, que entendeis por voz do instinto? Aí o Espírito responde, lembra da pergunta número 1? Olha o que ele responde, ó. Entendo que, antes de se encarnar, o Espírito tem conhecimento de todas as fases de sua existência. Quando essas fases têm um caráter essencial, ele conserva uma espécie de impressão em seu fórum íntimo. E tal impressão, despertando ao aproximar-se o instante, torna-se pressentimento. Então, é aquilo que ele falou no início. Antes de encarnar, a gente já escolhe um plano espiritual. Quando a gente chega aqui, claro que isso aí, gente, não é, sabe, cair uma telha na cabeça da pessoa, pronto, tá? Eu que escolhi no plano espiritual, que eu ia passar aqui embaixo dessa casa, ia cair essa telha na minha cabeça. Nada disso, não é assim. São os eventos principais da vida. As circunstâncias menores, elas decorrem do nosso comportamento, do local que nós estamos inseridos. Se você vai pegar uma estrada cheia de buracos, qual é a lógica? O carro possa bater, cair, furar o pneu, quebrar uma peça do carro, a lógica é essa. Mas também pode não acontecer nada disso, o carro pode ir, você pode ser um motorista desviado dos buracos e passou pela estrada, tudo bem. Então, nada é 100% determinado, certo? Mas a gente tem muitas vezes esse pressentimento do que vai acontecer, pelo menos dos grandes acontecimentos a gente tem. Na questão 522 do Livro dos Espíritos, é feita a mesma pergunta. Eu até desconfio, porque Kardec no Livro dos Espíritos não coloca o nome dos espíritos que respondem, né? Mas lá na questão 851, desconfio que foi o São Luís, que respondeu pela resposta que tem lá. E aí ele coloca aqui, ó, que entendeis por voz do instinto, ó, é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Pode ser. Conselho íntimo. Mas olha o que ele diz aqui, ó, oculto. A gente quer escutar a voz, né? No ouvido da gente. Não vai por ali. Faça isso, faça essa faculdade, que é melhor. Mas se fosse assim, a gente não tinha livre-arbítrio. E não poderíamos nos responsabilizar pelos nossos atos. Certo? Então é um conselho íntimo, mas oculto. Então, esteja atento para essa voz íntima, certo? Mas está também na intuição da escolha que se fez das provas, né? É a voz do instinto. Tanto pode ser uma coisa como outra. Aí alguém pode levantar a mão e dizer assim agora, Play, como é que eu faço para distinguir uma da outra coisa? Ora, você não espera em sã consciência que eu saiba lhe responder essa pergunta. De jeito nenhum. Mas, de um modo geral, nós temos que nos acostumar a dar atenção aos bons pensamentos que nós temos. O nosso instinto, como o Newton falou lá embaixo, ele é construído por milênios. E ele é seguro. E muitas vezes, como a senhora, no caso da história, a gente tem aquela intuição. Você já nunca viu uma pessoa que ia viajar num avião que cai e ela não embarca? Não, eu senti uma voz que dizia para mim não ir. E eu não fui não, aí o avião caiu. Nunca viram falar disso não? Tenho certeza que vocês já viram na televisão, no jornal, uma notícia assim. Mas muitas vezes a gente não dá ouvido a essa voz do instinto. Então, eu mesmo não tinha muita atenção para isso. Que essa intuição que a gente tem pode ser o nosso anjo da guarda, querendo nos induzir para o bem, mas também pode ser uma voz da nossa própria consciência, do nosso foro íntimo, como ele diz.
nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. E às vezes, como a senhora, a gente não dá atenção e não segue, né? Então, de uma forma geral, nós não somos vítimas do acaso, de maneira nenhuma, certo? Nem marionetes do destino. Somos espíritos responsáveis. O problema é que ninguém quer ser isso aqui, ó. Responsáveis. A gente quer que as pessoas façam as coisas pela gente, mas somos espíritos responsáveis pelo nosso destino. Escolhemos nossas provas, mas escolhemos como reagir a elas. Também temos essa possibilidade. E Deus não impõe sofrimentos, Ele oferece experiências para nos educar. Obrigado. Nós podemos aí também para perguntas, duas perguntas para o Cleiton sobre o tema proposto. Fique tranquilo, pode perguntar e o Cleiton responde. Alguma pergunta, pessoal? Ou entenderam tudo, Recentemente, ou não entenderam nada. Eu espero que tenham entendido. não, nenhuma pergunta. Não foi tudo bem claro. A voz interior, os pressentimentos, o instinto. Nenhuma pergunta? Essa é uma pergunta, mas vamos ver como em relação à escolha das nossas provas. Sempre nós escolhemos como reagir a essas provas. Sempre nós temos a possibilidade de fazer a escolha de como nós vamos reagir, porque temos o livre-arbítrio, né? Agora, nós não sabemos, por exemplo, eu tenho uma desavença com a pessoa. Lá no plano espiritual, mesmo eu não tendo sintonia, não gostando, eu digo, não, mas vamos reencarnar juntos. Como irmãos, na mesma casa. Agora, como eu vou reagir, vai depender da minha maior ou do meu menor empenho nessa provação. A gente só vai saber na hora, né? Muitos fraquejam, não conseguem. Só que a possibilidade... O que é o livre-arbítrio, gente? A gente falou da fatalidade. Livre-arbítrio é entre duas possibilidades de agir, de querer, é escolher uma e fazer com que prevaleça sobre a outra. Isso sempre tem. Sempre a gente tem. É que essa frase fez refletir sobre a possibilidade de você estar passando por sofrimento, né? E você não está reagindo bem ao sofrimento, né? No sentido assim, da fé, né? Da esperança, da certeza que você vai passar por esse obstáculo. E em determinado momento você pensa e fala para Deus que não se sente preparado para essa prova. A gente tem sempre essa impressão, né? Mas se a gente recolher o Evangelho, Jesus diz, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, lá no plano espiritual, se o Espírito vai escolher uma prova, né, e ele é como se diz, né? O Espírito, olha, eu quero nascer sem os braços, sem as pernas, e sem saber falar e sem enxergar. Aí a espiritualidade chega e diz, não faça isso não. Volte médio. É muito melhor. Entendeu? Eles jamais vão deixar o Espírito escolher uma prova que eles tenham certeza que ele não pode cumprir. O que isso mostra pra gente? Que diante dos nossos sofrimentos, nós temos a capacidade de passar por eles e vencê-los. A gente fraqueja porque a gente é fraco. Falta a vontade, tem que ter a vontade. Mas nenhuma prova é imposta que o Espírito não possa cumprir. É sempre dentro da capacidade dele de poder cumprir aquela prova. Senão, já reencarnava, Deus sabe o que vai acontecer. E você já reencarnava, Deus sabendo que você ia fraquejar naquela prova e não ia conseguir.
Então, sempre a gente tem o livre-arbítrio e sempre a possibilidade de vencer. Não há prova que você não possa vencer. Não há. Levante a cabeça, né, e vá em frente. Obrigada. De nada. Quero falar de uma pergunta. Não? Cleiton, muito obrigado, Cleiton. Obrigado. Obrigado a você.